Nós vamos aprender agora como é que eu faço para obter uma função inversa. Moura, meu objetivo é esse, eu quero saber obter a função inversa. Como eu faço isso? Vou te ensinar, mas vou te ensinar além disso, o que quer dizer a função inversa. Então não sai daí que a gente vai aprender. Obter a lei da função inversa dessa f aqui dada por essa lei de formação 2x mais 5. Observe que eu forneci uma função aqui, 2x mais 5, e eu quero obter a função inversa. Gostaria de convidar você para escrever essa função de uma outra maneira. No lugar do fx, escreva y. Por quê, professor? Porque é a mesma coisa. Y ou fx são sinônimos. Então, y igual a 2x mais 5. Está aqui. Show de bola? Agora eu vou começar a obter a função inversa. Pega a visão. O que é que eu tenho que fazer para obter a função inversa? Eu irei inverter. Inversa? Inverte. Vou inverter o quê? Aonde for o valor do y, você vai colocar o x. Aonde for o x, você vai colocar o y. O resto permanece a mesma coisa. Função inversa, eu vou inverter. Eu irei trocar x por y. Aonde é y, coloque x. Aonde é x, coloque o valor do y. E dessa maneira você vai obter a inversa. Show de bola? Moura, já fiz isso. O que eu tenho que fazer depois? Após isso, você vai isolar. Isolar sempre o valor do y. Porque eu quero a função inversa. E a função é o valor do y. Então, eu vou isolar. Ajude o professor. Esse 5 está somando, passa diminuindo. Então, eu tenho x menos 5 igual a 2y. Só que ocorre que esse 2 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. O y vai ser igual, coloque aí, y é igual, vai passar dividindo e divide aqui da seguinte maneira. X menos 5 dividido por 2. Então, esse 2 estava multiplicando, passou dividindo. Só que eu gostaria que você entendesse uma pequena observação. Bem, aqui tem o número 1 subtendido. E esse número 2 que aparece aqui, ele é de cada parcela. Então, eu vou separar agora. Então, vai ficar assim. O meu valor do y é igual... Aí você coloca 1 dividido por 2x menos 5 dividido por 2. Moura, eu não posso escrever x sobre 2 só? Pode, é a mesma coisa. Posso colocar x sobre 2 menos 5 dividido por 2. Mas é importante lembrar que tem o número 1 subtendido. E aqui eu tenho a função inversa. É importante você saber também que o professor pode, na hora de uma prova, colocar, na hora de marcar, de outro modo a simbologia. Pode aparecer assim, f elevado a menos 1, f a menos 1 de x. Esse f a menos 1 é o que, prof? É a função inversa. Então, a função inversa é meio vezes x menos 5 dividido por 2. E aqui você tem a sua resposta da questão, a sua função inversa. Show de bola? Dado uma função qualquer, e ali no caso y, 2x mais 5, troque x por y e após isso, isole o valor do y, ajeite as contas, que eu tenho o resultado que nós chamamos de função inversa. Show de bola? Só que eu te falei que eu já sei achar a função inversa. Já sei fazer o algebricamente, mas seria importante você entender o que quer dizer ter uma função inversa. Graficamente, Moura, o que é que eu posso notar quando eu tenho duas funções inversas? Então, eu vou te dar uma ideia geral bem aqui. Suponha que você tivesse uma função, não é essa, porque isso aqui é uma reta, tá só para ter uma ideia. Eu tenho uma função aqui, vou desenhar para você a minha função, está aqui. Essa é a minha função que eu vou chamar de f. Essa é a função f. Se eu quiser obter a inversa, eu troquei x por y, isolei, aí eu vou lá e desenho no plano cartesiano a inversa.
Vamos ver se eu consigo aqui desenhar para ficar legal. A inversa, ela vai ser assim. Opa, não assim. Agora ficou melhor. Show de bola? A minha inversa, ó, tentando deformar a função aqui, ó. Vamos fazer direito aí, tá aqui a função inversa. Tá bom, é daquele jeito que tá lá. O que eu queria que você entendesse é que, na verdade, é como se fosse... Aqui tem tá vendo uma reta pontilhada que eu deixei? Essa reta pontilhada, ela é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Moura, não sei o que é isso, está falando grego. O que é bissetriz? Bissetriz é uma reta que divide um ângulo ao meio. Legal? O plano cartesiano, o ângulo aqui é 90 graus, é perpendicular. Então, existe uma reta que vai dividir esse ângulo de 90 em 45, 45. É uma bissetriz. Só que divide o primeiro quadrante e o terceiro. Por isso, B13, bissetriz dos quadrantes ímpares. E daí? E daí que você pode imaginar que nessa bissetriz tem um espelho. Tem um espelho. Aí eu tenho essa minha função f, a minha função f. Se olha no espelho, vai ter a sua imagem. Esse cara que é a minha imagem é a minha função inversa. Então, graficamente, no plano cartesiano, quando você vai representar duas funções que são inversas, elas são simétricas em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, como se lá fosse um espelho. Isso as pessoas não sabem. Isso as pessoas não contam. Eu quero contar para você como eu contei, de modo que você entendesse, não apenas algebricamente, mas você sabe como se obtém uma inversa e o que quer dizer geometricamente você ter o gráfico de uma função f e da sua inversa. Elas são simétricas em relação à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Uma outra observação que seria legal você saber é que se eu fizesse uma composição de função. Função composta. Quando você pega uma função f, pega aqui, observação. Toda vez que você pegar uma função f e fizer a composta com a sua inversa, esse resultado ele é fixo. E ele vai dar sempre o valor x. Tá? Toda vez quando você pega uma f, faz a composição com a sua inversa, amor, eu não sei o que é função composta. Você pode fazer? Vou fazer pela nossa amizade bem aqui, para você entender o que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, eu pego a minha função f, tá aqui a minha função f aí. Quem é a função f? Função f de x, ela é 2x mais 5. Aí a composta é quando eu coloco uma função dentro da outra. No caso, eu vou colocar essa aqui dentro da f. Eu vou colocar a inversa dentro da f. Como assim colocar dentro? A f a menos 1 vai passar a ser o x. Então, no lugar desse x, eu vou colocar a minha inversa, que eu chamei aqui de f a menos 1. Um símbolo para a inversa. F a menos 1 mais 5. Vai ficar 2 vezes. Agora eu vou substituir o resultado que eu obtive da inversa. Quem foi a inversa? Foi meio menos 5 sobre 2 mais 5. Está aí. Agora eu vou fazer essas contas. Eu vou ter o seguinte. F de x igual. Ajude o prof. 2 vezes meio. Vou fazer aqui a multiplicação. Chuveirinho. 2 vezes meio. 2 vezes 1 é 2. Aí divide por 2 vai dar 1. Que seria, corto 2 em cima, corto 2 embaixo. Aqui, mais com menos é menos. 2 vezes 5. Né? 2 vezes 5 bem aqui. Vamos lá. Faltou um x bem aqui. Você nem me avisa que está faltando um x bem aqui. Ó. Meio x. Cadê o x? Sumiu. Né? Você está tentando me prejudicar. Você não quer me contar. Vou fazer o seguinte. Só para não ter que ficar pagando muito aqui. Vamos fazer um caqueado aqui rapidola. Vamos ver se pega aqui. Não pegou. Vamos ver se vai agora. Vai embora. Um monte de coisa aqui. Vai lá, agora vai. Vamos colocar aqui x, tá bom?
faltou esse x aí, você nem fala pra gente aí. Eu percebi que você notou. Ajude o prof agora. 2 vezes x, 2x dividido por 2, corta 2 com 2, vai ficar só x. Então, bem aqui eu tenho x. 2 vezes 5, 10 dividido por 2, vai dar 5. Mais 5. E agora você pachaca. Simplifica. Pachaca, pachaca. E aí o valor deu quanto? Deu x. Que não é novidade. Eu não precisava fazer, porque eu sei que é um resultado fixo. É uma propriedade. Toda vez que você pega uma função com a sua inversa, né? Pega a inversa, substitui na função, o resultado é a chamada, isso tem um nome essa função. Essa aqui é a chamada função identidade. Função y igual a x, na matemática é chamada função identidade. Então, fx igual a x, resultado fixo. Então, eu te falei nessa aula aqui, até o momento, vários detalhes importantes. Não te ensinei apenas a obter a inversa, mas o que é graficamente e essa propriedade. Mas eu tenho mais um exemplo que é muito comum os professores cobrarem. Você vai anotar essa que eu já volto. Vamos agora obter essa inversa aqui, a inversa dessa g. Chamou de f, g, h, isso não importa. O importante é que todo mundo é y. Então, no lugar desse g, você coloca y. Ajude o prof aí, ó. Vai ficar y igual... Aí você coloca aí a nossa função. Qual é a função? X mais 5 dividido por 2x menos 1. Então, aqui está a nossa função. Qual é o procedimento para obter a inversa? No lugar do x, coloca y. No lugar do y, coloca x. Vai fazer assim, ó. O meu x será igual... Aí agora vai ficar aqui y mais 5 dividido por 2y menos 1. Então, eu fiz o mesmo esquema. Você escreve a sua função, troca x por y e, após isso, isola o valor do y. É aí que tem que ter cuidado, porque é aí que as pessoas têm dificuldade na hora de isolar. Mas é feito com calma. Olha como a gente consegue isolar. Esse carinha está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu tenho x que multiplica quem? 2y menos 1 igual a y mais 5. Agora, eu irei multiplicar da seguinte maneira, distribuir aqui. E aí você vai ter o seguinte, x vezes 2y, colocar para cá, 2xy, ordem dos fatores não altera, x vezes 1 dá x, igual a y mais 5. Então, estou fazendo a conta aí, bem bonitinho para você. Após isso, eu vou isolar da seguinte maneira. Quem tem y para um lado, quem não tem, para o outro lado. Então, vai ficar assim. 2x y menos y igual a x mais 5. Esse é o procedimento. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Como é que eu vou saber na hora? Lembra da ideia? Eu troco x por y e após isso eu tenho que isolar o y. Então, por isso que eu estou organizando. Galera, do y para um lado, porque eu tenho que isolar. Mas para isolar, não é possível somar esses dois aqui. Mas é possível você pegar aqui, colocar o meu y em evidência. E aqui você vai ter o seguinte. Se eu coloco o y em evidência, eu vou ter y, abre um parênteses. Quando você coloca em evidência, a grosso modo é como se você puxasse para frente esse y, vai ficar 2x menos 1. Tem um número 1 aqui subtendido, ó, igual a x mais 5. Uma outra maneira é, quando você coloca em evidência, você divide. 2xy dividido por y é 2x. Y dividido por y é 1, só que negativo. Agora, esse carinha bem aqui está multiplicando. Vai passar dividindo. E eu acabei a questão. A minha função y, você coloca aí, vai ser igual. Coloca a fração x mais 5
dividido por 2x menos 1. Está aí, ó, a minha função aí, x mais 5 dividido por 2x menos 1. Por curiosidade, a minha função inversa, posso até colocar naquela outra simbologia, né? F a menos 1 não é obrigado, tá bom? Já tá bom demais ali. Mas por curiosidade, não sei se vocês notaram aí, a minha função inversa deu a própria função f. Toda vez acontece isso, professor? Não. Tá? Não é verdade isso aí. Tá bom? Mas em alguns casos é verdade. Você pode tentar pesquisar aí e colocar nos comentários em que situação você desconfia que isso ocorre, que a função inversa foi a própria função. E um outro detalhe que eu queria que você pesquisasse. É possível. Esse tipo aqui, ele é bem comum. É possível criar um macete para achar a inversa. Você talvez olhe para essa função original e consiga direto desse tipo aqui, que dá um pouco mais de trabalho, obter a função inversa. Então, deixo essa missão para você colocar aí nos comentários. Além disso, você vai resolver essa situação bem aqui. Você vai achar a função inversa dessa função g aí. Mura, só uma dúvida. Eu não entendi na questão anterior essa observação aqui, cujo domínio reage menos 1, não entendi para que serve isso. Na hora da questão da inversa não serve para nada. É uma garantia só de existência da função. Essa função, por ser uma divisão, esse x não pode ser o número 1. Por que não, professor? Porque se você colocar o número 1 aqui embaixo, 1 menos 1 vai dar 0. E aí você tem que saber, não dividirás por 0, vai morrer no fogo do inferno. Então, esse cara aqui de baixo não poderá ser 0. E esse número 1 não pode ser lá, que 1 menos 1 vai zerar. Então, por isso que eu digo assim, olha, para fazer sentido a função que eu estou falando, esse meu x, que é o domínio, é valor de x. Então, o x pode ser qualquer número real. Só não pode ser o número 1, porque o número 1 provoca uma situação de divisão por 0. Show de bola? Eu espero ter te ajudado. Ajudou? Comente, compartilhe. Até a próxima. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais nada. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!